Bom dia, terceira séries. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre resenha, e eu não estou falando daquelas resenhas que a gente não pode fazer agora porque tem que ficar em casa na pandemia. Estou falando de resenha como gênero textual. Só para lembrar, espero que vocês tenham saído bem no simulado de redação de vocês, que foi, né, quinta e sexta-feira. E eu vou começar a corrigir eles a partir de hoje. Então, eu espero que vocês tenham caprichado aí nos artigos de opinião de vocês. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre resenha como gênero textual, certo? Como produção de texto, a resenha é um tipo textual utilizado para apreciar, descrever, guiar ou criticar um acontecimento cultural, uma obra cinematográfica, musical, teatral ou literária. A resenha deve conter uma análise ou julgamento de verdade ou de valor. Depois a gente vai falar o que é julgamento de verdade ou de valor, ok? Existem dois tipos de resenhas: a resenha descritiva e a resenha crítica ou opinativa. A resenha descritiva é aquela que é muito utilizada nos trabalhos de conclusão de curso. São resumos de livros técnicos, certo? Apreciação e julgamento das ideias do autor. Trata-se de um julgamento de verdade. Ou seja, a única coisa que você vai poder criticar na resenha descritiva é caso o autor tenha dito algo que não é verdade, certo? Aquilo que não é comprovado cientificamente, não é comprovado tecnicamente. Aí sim você vai dar seu julgamento de verdade e falar que o autor errou ao dizer alguma coisa. Mas na resenha descritiva, geralmente é só um resumo mesmo das coisas que você precisa para estudar, para se preparar, geralmente para os artigos de conclusão de curso. Como eu disse, a resenha descritiva é bastante utilizada na elaboração de trabalhos de conclusão de curso, de graduação e pós-graduação, né, os chamados TCC e monografia. Pessoal, só para deixar claro, a resenha descritiva não é o TCC e não é a monografia. Ela é utilizada para tal, certo? Ela é um tipo textual diferente desses dois. E a resenha crítica opinativa, que é aquela mais comum, né, para a gente que está ainda no ensino médio, que é a exploração dos detalhes da obra ou do evento. As críticas apresentadas precisam ser embasadas e fundamentadas, ou seja, de novo aqui a gente pega aquela questão da argumentação, que é bem comum aí nos gêneros dissertativos. São baseados em julgamento de valor, beleza da forma ou estilo do objeto, acontecimento ou obra. Viu a diferença entre julgamento de verdade e julgamento de valor? É, Lá na resenha descritiva, você vai fazer julgamento de verdade, ou seja, se aquela informação é verdadeira ou não, se ela é falsa ou não. Aqui no julgamento de valor, você vai falar se o que a pessoa fez é bonito ou feio, se a obra em si é boa ou ruim, se você foi num teatro e o teatro é bom ou ruim, se você assistiu um filme e você viu que a fotografia do filme é excelente, mas o roteiro é horrível. Então, isso são julgamentos de valor. Não é só dizer se é verdade ou mentira, se é fato ou se não é. Aqui você vai dizer se é bom ou se é ruim, se é bonito ou se é feio. Certo? Isso é julgamento de valor, ok? Eu vou dar um exemplo de resenha crítica, de como ela é feita, baseado na resenha de um livro, tá bom? Mas ele pode ser feito tanto a resenha de filme, pode ser feito resenha de obra, pode ser feito resenha de pintura, pode ser feito resenha de um evento que aconteceu, de um show, certo? Resenha de livro como um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. Para se fazer uma resenha de livro, você precisa seguir algumas etapas de produção, o que é comum também nos outros tipos de resenha crítica. Por exemplo, na resenha de uma música, na resenha de uma banda, na resenha de um CD inteiro. Primeiro, você tem que fazer a leitura e reflexão. Por exemplo, se for uma resenha de filme, você tem que assistir o filme e refletir sobre o filme. Uma resenha de livro, leitura e reflexão. Ou seja, é preciso ler a obra inteira e, se preciso for, realizar outras leituras sobre o tema para melhor entendimento do assunto. Não adianta você querer fazer uma resenha crítica de um livro sem ler o livro que você tá resenhando. Depois você vai fazer um resumo de uma obra. Pessoal, resenha não é o mesmo que resumo, são coisas diferentes. Só que para se fazer uma resenha é preciso fazer um resumo. Ou seja, um levantamento das principais ideias do autor. Depois você vai selecionar o tema. Dentro daquela obra toda, daquele livro todo que você leu, qual que é o tema que mais chamou sua atenção? Qual que é o tema mais importante para você? Então, geralmente ao fazer uma resenha crítica de uma obra literária inteira, é preciso selecionar dentre as ideias principais do autor qual delas se destaca e será aprofundada.
será destacada e aprofundada. Depois, emitir um julgamento, que é o que eu falei para vocês. Dizer se a obra é boa ou ruim, se é bonita ou feia, se poderia ter sido melhor, entendeu? E aí, nesse caso, você vai fazer um julgamento de valor, porque é uma resenha crítica. Se fosse uma resenha descritiva, é um julgamento de verdade. Aí eu deixei aqui a descrição para vocês, nesse slide, do que é julgamento de verdade e o que é julgamento de valor. Julgamento de verdade é a reafirmação de que o tema da obra é real ou falso. E o julgamento de valor, qual é o sentido da obra para quem lê, se foi bom ou se foi ruim, ok? E por último, você vai fazer uma identificação. Primeiro você vai identificar de quem é a obra que você leu, qual é o nome da obra, quem escreveu, quando foi escrito, e depois você vai fazer uma identificação sua, de você que escreveu a resenha. Certo? Falar o seu nome, qual que é a sua profissão, qual que é a sua função, por que você está fazendo aquela resenha, com qual autoridade você pode fazer aquela resenha, certo? E aqui agora a diferença entre resumo e resenha. Resumo é um gênero textual em que se retira de um texto original apenas as informações relevantes, sem dar opinião. O resumo é uma das partes da resenha, como eu já falei para vocês, e você não pode acrescentar nada que não esteja no texto original ao resumo. Já a resenha, ela é a junção do resumo e a opinião do autor. E acrescenta informações novas ao texto principal. Ou seja, você faz um resumo da obra principal e dá a sua opinião em seguida. Essa é a diferença entre resumo e resenha. Quais são as características da resenha? Ela é objetiva. Ela não tem interferência de pessoalidade. E uso do sentido literal das palavras. Você não pode usar metáforas, não pode usar figuras de linguagem na resenha. A resenha ela é concisa, ela é pequena, ela deve conter apenas o necessário, sem exemplos ou repetições. A resenha ela é feita de acordo com um método, que é o que eu já falei para vocês, as etapas que são seguidas para se fazer uma resenha. Mas as principais delas é o resumo e a análise dos dados. Você vai fazer uma análise e vai dar a sua opinião a respeito daqueles dados. E para se fazer uma resenha é preciso o uso da norma padrão da língua, sem a utilização de palavras rebuscadas ou difíceis. Ela precisa ser fácil de ser entendida, mas ela não pode estar escrita de qualquer forma. Certo? Então a gente termina aqui a resenha. É bem simples, bem rápido. Na próxima aula a gente já vai passar para outro assunto, não vai ser a resenha mais, a gente vai falar sobre manifesto, que é outro tipo textual. E aí eu vou passar a atividade para vocês na próxima semana para diferenciar resumo, resenha e manifesto. Ok? Então, até a próxima segunda-feira. Bons estudos para vocês e espero que vocês tenham saído bem no simulado de redação.